Boa noite, graça e paz, senhores, povo de Deus. Aqui hoje a gente vamos falar aqui um pouquinho do estudo do GC de hoje. O GC de hoje, ele traz para nós, ele traz para o povo de Deus um tema que ele é um tema que precisa de muita atenção, de muito cuidar para a gente tentar entender. É um tema que fala de não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. É um tema assim muito forte, veja só, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E o que quer dizer o que o Senhor quer passar para a gente, o que o Senhor quer nos dizer com esse tema? Ele está passando a mensagem, está nos dizendo que em momento algum, em hipótese alguma, ele teve ou tem o pensamento, a decisão de vir revogar nenhuma lei, e principalmente a lei do Senhor, a lei que a palavra de Deus nos traz. E nem tampouco, vir diminuir, vir zombar, vir querer ser melhor do que os profetas. A gente sabe que o Senhor já tinha consciência de todo o seu poder, de todos os seus cuidados, do que ele podia fazer, mas ele jamais teve a audácia, jamais teve a petulância, a arrogância de querer mudar algo que não fosse dentro da palavra do Senhor e que não fosse algo que viesse para ajudar, para ser em prol de toda a população e de todos os seus profetas naqueles momentos. Então, esse tema está aqui em Mateus 5, capítulo 17 e 18. E eu vou aqui só fazer uma pequena leitura aqui da exposição do texto para a gente entender melhor o que esse tema traz para a gente, o que é que ele quer ensinar, o que é que esse tema quer passar para nós que somos cristãos, nós que somos crentes e que estamos aí para ouvir e tentar entender a palavra do Senhor. Então a exposição do texto diz o seguinte: Jesus descreveu como se deve ser o caráter do crente, depois como ele deve se comportar, e agora ele mostra o meio pelo qual o cristão deve fazer para tornar real seu caráter. E comprometimento no mundo. Pode-se dizer que a palavra que resume toda a vida cristã é retidão. Retidão. O que é retidão? O cristão deve ter uma vida reta. Segundo nos versículos que lemos, Cristo afirma que tudo quanto ensinaria, dali por diante, estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras e do Antigo Testamento. Então, uma pessoa reta, uma pessoa que tem retidão, é uma pessoa que ela deve ser uma pessoa que deve estar sempre com seus cuidados, sempre se vigiando, sempre tendo dentro das palavras e dos princípios religiosos e dos princípios bíblicos. Então a palavra de Deus diz aqui, o capítulo 17, na palavra de Deus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, na mesma forma que ele diz, ele prega que não veio revogar, que não veio desfazer, que não veio tirar, não veio impedir que os profetas naquele momento tivessem passando os ensinamentos. E ele diz que não vai revogar e também não vai desfazer a lei e nem ser melhor ou maior do que os profetas. Mas, na verdade, ele diz: vos que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que quer dizer, no meu entendimento aqui, e vou mais aqui só um pouquinho mais para o capítulo ou para o versículo 19.
Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, veja só, ele diz que a lei, mesmo ela sendo passada da forma que estava passando, ela vai ter que ter o juízo para que não seja violado. E aí o Senhor faz duas pregações aqui. Ele diz primeiro que aquele que violar, aquele que passar de forma diferente os mandamentos, a lei do Senhor, vai ser homens pequenos no reino dos céus. E ao mesmo tempo ele também diz que aqueles que ensinar, aqueles que fizer de forma correta e seguir os mandamentos do Senhor, serão grandes homens do reino dos céus. Então, diz também, né, que nenhum tio, nenhum jota passará sem que seja visto, e nem que não seja cumprido. Então a gente sabe que a lei, os mandamentos, eles estão sendo cumpridos. A gente hoje, eu vou trazer só para o nosso convívio, nosso cotidiano, a gente está passando, a população, o mundo está passando por uma situação devastadora, que situação triste. Mas Deus está aqui dizendo, Ele está aqui afirmando, que nenhum jota, nenhum tio irá passar sem que seja cumprido. E a palavra do Senhor já dizia, né, que toda a palavra do Senhor, que todas as leis, todos os mandamentos iam ser cumpridas. E aí a gente pode pensar, mas cumprida de que forma? Cumprida de forma que a gente venha a se tocar, que a gente venha a nos redimir, que a gente venha a perceber que nós somos apenas filhos de Deus. Nós somos apenas criaturas que devemos obedecer a um Deus, ao nosso grandioso Deus, o Senhor Jesus. Então, muitas situações acontecendo, muitas coisas se passando. E segundo as Escrituras, segundo os mais antigos, os mais velhos, eles já falavam que as Escrituras iam ser cumpridas. E ela está aí, está sendo cumprida. É uma forma devastadora, é uma forma de tristeza, de pesar, mas está sendo cumprida. E Deus, Ele não negou, Ele disse aqui, que nem um jota, nem um tio iria passar sem que fosse cumprido. Então, para acrescentar também aqui, eu trago, a palavra de Deus nos diz que um cristão é uma pessoa de retidão, ou seja, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa com temor, com fé e sabedoria. Não adianta eu querer ser um cristão e ser reto, se eu não tenho essas características e outras mais. Então, a palavra retidão aqui traz o sentido de pessoa correta, pessoa justa, pessoas com temor ao Senhor, de muita fé, sabedoria e educação. O que é que quer dizer tudo isso para essa pessoa? A gente sabe que o Senhor está em todos os lugares, Ele está em todos os nossos meios. Mas a educação do Senhor é tão grande, tão grandiosa, que Ele só entra, Ele só chega se a gente chamar, se nós pedirmos. Então vamos abrir a boca, gente, vamos chamar, vamos pedir para que o Senhor venha, está conosco, está nas nossas moradas, está nas nossas vidas, porque o Senhor é um ser reto e Ele é um ser educado e justo, então Ele espera ser chamado
para que ele entre em sua casa, em sua vida, em seu meio. Ele também alerta que não veio para tornar sem efeito o ensinamento dos profetas, nem veio para irritar ou se envaidecer, mas para cumprir os mandamentos de forma absoluta e harmônia com o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Veja só, o Senhor veio de forma harmônia, ele veio de coração limpo, ele veio com toda a humildade. Ele não chegou dizendo que ia revogar ou que ia dizer que os profetas, naquele momento, os escribas e os fariseus estavam errados. Ele chegou com humildade, ele chegou com o coração limpo, ele chegou para tentar mostrar qual era a forma correta. E por que Jesus dizia isso? Porque seus ensinamentos estavam contrários aos ensinamentos dos fariseus e dos escribas, que contradiziam os ensinamentos da palavra do Antigo Testamento. Então ele percebeu que aqueles profetas eles estavam ensinando as pessoas simples, as pessoas humildes, de formas incorretas. Então ele chegou para ele tentar ajudá-lo e passar a forma correta, que é justamente os ensinamentos do Antigo Testamento. Mas Jesus ele foi muito mal entendido. Esse grupo que se dizia e se achava sabedor, ter conhecimento da palavra, por ser cristão, por estar ali passando a palavra, foi muito mal interpretado nosso Senhor Jesus. E assim acontece, gente, com muitas das pessoas que querem passar, que querem ministrar a palavra do Senhor, que na sua maioria são mal entendidos, eles são vistos de formas como arrogantes, como pessoas que querem ser diferentes. Mas não, essas pessoas elas estão apenas tentando passar o que a Bíblia está pedindo. Faça os ensinamentos de forma correta, que você será homens grande no reino dos céus. Amém. E a palavra diz que um que violar ou destruir um desses mandamentos será chamado homem menor no reino dos céus. Aquele que fizer de forma correta será chamado homem grande no reino do céu. Aquele que zomba ou se envaidece sobre seu irmão será réu do tribunal judaico. Veja só, será réu do tribunal judaico. Então, muito cuidado com aqueles que vão ouvir as palavras e vão estar zombando, e vão estar criticando, que vão estar falando coisas que não têm conhecimento e não sabem. Porque essas pessoas, eles vão ser réu no tribunal judaico. E aquele que julgar seu irmão louco será réu no fogo do inferno. A palavra aqui diz que o louco nesse sentido, gente, é aquela pessoa que está ali procurando, que está estudando, que está buscando, que está lendo, que está passando, tendo conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor. E, na verdade, muita gente diz, fulano vai ficar louco, fulano é louco, porque ele só fala agora na Bíblia, ele só vive com a Bíblia. Então, essas pessoas vão ter o cuidado, nós vamos ter o cuidado de como a gente vai tratar essa pessoa. Porque aquele que julgar seu irmão de louco, porque está passando a palavra, tem o conhecimento da palavra, será réu no fogo do inferno. Isso não são palavras minhas, não são palavras que ouviu falar, são palavras da Bíblia, são palavras do Antigo Testamento. Então vamos estar ouvindo, vamos estar escutando, vamos estar tentando acompanhar e tentar respeitar o máximo. Você não quer ouvir, mas vamos respeitar e tentar entender o que a palavra do Senhor quer nos passar. E quem está passando essa palavra? Porque o castigo do Senhor, ele não foge. Ele chega para aqueles que necessitarem. Agora eu vou ler aqui o contexto.
Não? Fica assim. O contexto. Jesus advertiu os seus discípulos que não se deixasse confundir, tampouco se influenciasse pelas críticas dos falsos religiosos e aqueles que eram contra ele. Jesus preparou a mente dos seus discípulos, ensinando como deveriam viver, que tipo de retidão deveria manifestar no mundo e que deveria rejeitar todo ensino contrário à Bíblia. Então, veja só, Jesus veio para ensinar, ele veio para dizer como seus discípulos iam passar o que seria uma pessoa reta e o que seria a palavra retidão. E também, manifestar e dizer que as palavras tivessem cuidado com certos falsos profetas. A gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso redor, existem muitos falsos profetas. A gente tem que estar vigiando, tem que estar cuidando para a gente não ser cometido e ser interpretado ou seguir essas pessoas que estão tentando usar de forma contrária, errada, as palavras do Senhor. Então, a conclusão dessa palavra, desse tema hoje diz: atualmente, muitas pessoas parecem acreditar que podem simplesmente crer em Jesus e não se preocupar em seguir a Bíblia. O que a Bíblia os ensina, mas o próprio Jesus mostra que isso não é possível. Como um homem rejeitar o erro se não conhece a verdade? Como pode um homem argumentar que de tal fato Cristo é o Messias, o Salvador, se nem ele compreende a sua necessidade de ser salvo? Então, gente, é muito forte. Então, a gente tem que aprender a acreditar e, principalmente, respeitar. Então, eu quero aqui tentar dizer para vocês, não foi muito fácil hoje passar essa palavra, porque diante de tantas situações, de coisas que a gente está vivendo, de situações muito próximas a gente, não é novidade, mas eu tentei fazer o possível. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. O que na verdade quer dizer: não penseis que vim revogar ou a lei ou os profetas, porque na verdade o Senhor não quer. Ele não quer ser maior, não quer ser menor, não quer ser superior a ninguém, nem a lei e nem a profeta.